Olá, bom dia. Café da manhã chegando. Continuando lendo o livro do Evangelho de São João. Hoje nós vamos iniciar a leitura no capítulo 5, onde diz no título: Cura de um paralítico de Betesda. Vamos lá. Depois disto, havia uma festa entre os judeus e Jesus subiu a Jerusalém. Ora, em Jerusalém, à próxima porta das ovelhas, há um tanque chamado em hebreu Betesda, o qual tem 5 alpendres. Neste jazia grande multidão de enfermos, cegos, mancos e ressecados, esperando o movimento das águas, porquanto um anjo descia de certo tempo ao tanque e agitava a água, e o primeiro que ali descia, depois do movimento da água, sarava de qualquer enfermidade que tivesse. E estava ali um homem que havia 38 anos e se achava enfermo. E Jesus, vendo este deitado e sabendo que estava nesse estado havia muito tempo, disse-lhe: Queres ficar são? E o enfermo respondeu-lhe: Senhor, não tenho homem algum que, quando a água é agitada, me meta no tanque, mas, enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Jesus disse-lhe: Levanta-te, toma a tua cama e anda. Logo aquele homem ficou são e tomou a sua cama e partiu. E aquele dia era sábado. Então os judeus disseram àquele que tinha sido curado: É sábado, não te é lícito levar a cama. Ele respondeu-lhe: Aquele que me curou, ele próprio disse: Toma a tua cama e anda. Perguntaram-lhe, pois, quem é o homem que te disse: Toma a tua cama e anda? E o que fora curado não sabia quem era, porque Jesus se havia retirado, e em razão daquele lugar haver grande multidão. Depois Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: Eis que já está são, não peques mais, para que te não suceda alguma coisa pior. E aquele homem foi e anunciou aos judeus que Jesus era o que o curará. Bom, aqui nesta palavra que Jesus cura esse paralítico de Betesda há 38 anos, que ele estava ali enfermo, né, esperando um milagre, né? E Jesus, vendo aquele estado, o curou. Agora, aqui o que a gente observa é que você vê as pessoas, a religião, né? Vamos dizer assim, a religião da judia ou hebraica, não sei como pronunciar, o fariseu, né? Farisaica, vamos pensar assim que é melhor. A religião farisaica, você vê, uma pessoa não poderia receber um benefício que estava precisando no dia de sábado, porque a religião deles, eles guardavam o sábado. E aqui você vê que Jesus faz de propósito esse milagre no templo, porque no dia de sábado era o dia de descanso. Então, nesse dia, as pessoas se reuniam, quer dizer, é igual o domingo para nós. No domingo, nós não trabalha, a maioria das pessoas, vamos pensar assim, né? Aqui no Brasil, não trabalha, e o domingo é o dia de descanso, onde essas pessoas tiram esse dia, uns vai para a igreja, outros, enfim, tira para ficar tranquilo, descansado. E nesse dia lá, em Jerusalém, era o dia de descanso deles. E esse povo, então, se reunia. E sinagogas desse povo, as praças, para nós hoje é as nossas praças. Para eles, naquela época, era o calçadão. Pronto, o calçadão deles chamava sinagoga, onde eles se ajuntavam ali, né, e se reunia, enfim, para conversar, discutir. Outros se reuniam no templo para adorar a Deus e oferecer o sacrifício, que eram os mandamentos da religião deles da época. Se oferecia-se sacrifício por causa da lei de Moisés que tinha estipulado. Hoje não precisa mais fazer sacrifício, né? Jesus já se ofereceu o verdadeiro sacrifício em troca dos nossos pecados e pagou todos os nossos pecados. Então, você vê hoje várias religiões ensinando que tem que fazer sacrifício. Não, você não tem que fazer sacrifício. Você não tem que fazer sacrifício nenhum. O único sacrifício que você tem que fazer é se esforçar para fazer o bem. Amar a Deus sobre todas as coisas. Se você acha que isso é um sacrifício, então o único sacrifício que o cristão
ou o crente, ou o seguidor de Jesus, o discípulo de Jesus, a pessoa que escolhe andar com Deus, se você tiver que fazer um sacrifício hoje, nos dias atuais, o sacrifício que você tem que fazer é amar a Deus sobre todas as coisas e amar o seu próximo como a ti mesmo. Se isso for sacrifício, esse é o único sacrifício que você tem que fazer. E também, né, se esforçar para acertar mais, ou seja, fazer o bem, já que você escolheu o caminho de Deus, você tem por obrigação ser do bem, fazer o bem, porque Deus é amor, Deus é do bem. Então, se você segue Deus, o caminho dele, então as suas atitudes, as nossas formas de agir tem que ser pelo bem. Então, esse é o verdadeiro sacrifício que nós temos que fazer hoje, né? Violentar a nossa carne, né? Como que violentamos a nossa carne? Os nossos desejos, as nossas vontades, a gente renuncia. Quando a gente faz isso, a gente está violentando o nosso corpo, os nossos desejos, a nossa carne. Então, esse é o verdadeiro sacrifício que tem que ser feito. Então, voltando aqui na leitura, então aquele povo, aqueles religiosos, aqueles fariseus, eles acharam ruim com Jesus Cristo, porque Jesus Cristo curou esse homem no dia de sábado. E aí eles foram ter com o homem, perguntando para o homem quem que fez aquele milagre, ou quem curou ele, sendo que era sábado. Ele não sabia que não pode? Você vê, né? O que a religião faz com as pessoas? É igual hoje, as religiões complicam as pessoas. Elas entram na mente das pessoas, as religiões, colocando dificuldade em andar com Deus, em servir a Deus, em ser filho de Deus, em andar nos caminhos de Deus. Não tem nada a ver. Isso é tudo religião. Isso quem está por trás, eu vou dizer para você, é o diabo. Porque ele não quer que as pessoas se aproximem de Deus. A religião, se você buscar a tradução do significado da palavra religião, você vai ver uma das traduções da tradução, que é afastar a criatura do seu Criador. Por quê? Porque a religião coloca um monte de sobrecarga, um monte de dificuldade, um monte de coisas nas pessoas, para que as pessoas não se acheguem a Deus. E na realidade, andar com Deus, viver com Deus, aceitar Deus, aceitar a palavra de Jesus, aceitar Jesus Cristo, simplesmente você, todo mundo que quiser, basta abrir o seu coração. É essa tecla que eu venho batendo todos os dias. Não é imposição de carga, de sobrecarga, disso, daquilo, aquilo eu posso, aquilo não posso, enfim. Meu amigo, Deus, o Senhor Jesus, já pagou as nossas dívidas. Então você só tem que aceitar isso, entender esse fato simples. Agora, sim, lembramos que a gente já disse, tem dois tipos de pecado. Tá, eu aceitei Deus, aceitei a palavra de Deus, aceitei Jesus Cristo. Pela fé eu creio, vou seguir Jesus no meu coração, na minha mente. Vou confessar com a minha boca que Deus, Jesus Cristo é meu Senhor. Beleza, agora eu estou andando com Deus. E em questão dos pecados? Então quer dizer que eu posso continuar pecando? Lembra, veja bem, tudo que a gente plantar, a gente vai colher. Lembra? Eu já expliquei isso. Tem dois tipos de pecado. Tem aquele pecado que eu peco contra o meu corpo. Então, se tiver alguma consequência, eu vou sofrer a consequência, independente do meu arrependimento. Tem o pecado que eu peco contra o Espírito, que é contra Deus. E esse pecado eu tenho que ter cuidado. Por quê? Porque se eu pecar contra Deus, eu posso morrer. E aí eu estou enrolado. Se eu pecar contra o meu corpo ou contra o meu próximo, entendeu? Deus me perdoa se eu me arrepender. Mas a consequência do pecado eu vou sofrer, que é o que Jesus falou por esse rapaz aqui, ó. Depois disso, Jesus encontrou-o no templo e disse-lhe: eis que já está são. Quer dizer, Jesus curou o homem, né? Beleza, ele ficou são. Depois, o homem ficou todo alegre, todo feliz, todo contente, porque jazia 38 anos paralítico e foi curado, ficou feliz. Beleza. Depois, Jesus encontrou o homem no templo e falou: ó, você já está são, que bacana, que maravilha. Aí o que Jesus disse aqui, ó? Não peques mais, para que te não suceda coisas pior. Quer dizer,
Então veja bem, entenda aqui, o problema que a gente enfrenta nessa vida, as dificuldades, as lutas, é por causa dos nossos pecados. Se nós procurar andar correto, acertar mais, fazer as coisas certas, amar a Deus, amar o próximo, plantar as coisas certas, com certeza eu vou ser abençoado. Quer dizer, a maldição não vai estar sobre mim. Quer dizer, agora, por que vem as dificuldades, as misérias e tantas coisas mais que surgem sobre nós? É por causa das nossas atitudes, por causa dos nossos pecados, dos nossos erros. Então é isso que vocês têm que entender. Ah, mas você está dizendo então que eu posso pecar? Veja bem, você não está livre do pecado. Eu não estou livre do pecado. Todos nós vamos pecar hoje. Veja bem, hoje, durante esse dia, todos nós vamos pecar. Agora, lembra, vai depender do tipo de pecado que eu vou cometer. Então, cada pecado vai me trazer uma reação, vai me trazer um resultado. Então, se eu procurar errar menos, pecar menos, fazer coisas erradas menos, então os resultados para mim vai ser bem menos. E se eu procurar acertar mais, fazer as coisas boas, fazer o bem, fazer tudo que é bom, então quais são os resultados para mim no dia de hoje? São bons. Então não é difícil entender, não é difícil andar com Deus. Jesus, Deus, não é religião. Que fique claro isso de uma vez. Jesus, Deus, é Espírito. Importa que os verdadeiros adoradores, seguidores, ou crente, ou devoto, ou seja o que for, siga em espírito e em verdade, pela fé. Lembra que eu já expliquei ontem? Com a mente você entende, com o coração você acredita, crê, com a boca você confessa. E segue, e se esforça, observando a sua palavra, fazendo as suas orações, ou reza, ou o que for, deitado em pé, de cabeça para baixo, do jeito que for. Desde que seja sincero o seu interior, desde que seja sincero o seu coração. É esse tipo de pessoas que Jesus, Deus, está procurando. Verdadeiros adoradores, aqueles que adoram em espírito e em verdade. Em questão dos milagres, dos benefícios que você vai receber por ter tomado essa atitude em seguir Deus, em seguir Jesus, em aceitar o sacrifício da cruz no seu coração, né, que é pela fé, então vai depender que eu acabei de explicar. Se você acertar mais, se esforça para fazer o bem, acertar mais, você vai receber o resultado. Se você se esforça para fazer mais coisas erradas durante o dia ou a noite, enfim, você vai receber os resultados. Lembrando que todos nós temos Deus e Jesus para nos lavar, para nos purificar, para nos justificar e nos salvar, porque para isso ele se manifestou. Então é isso. E se você desenvolver a sua fé também, pelo ouvir a palavra de Deus, com um relacionamento com Deus, com uma comunhão com Deus, é igual a academia. Se você desenvolver o músculo, né, igual nós temos o músculo do corpo, da carne, eu vou na academia. Se você desenvolver o músculo, vai ficar o quê? Forte, cheio de força, né? Assim também é a sua fé. Se você desenvolver a sua fé pautada na palavra de Deus, conforme aqui as orientações da palavra de Deus, para nós, você vai também poder fazer milagre. A única coisa que você não vai poder é cobrar por isso, é receber algo por isso, se você desenvolver a sua fé. Porque o trabalho de Jesus, de Deus, é de graça. Você tem que dar de graça, recebeu de graça, dá de graça, porque Deus deu de graça. Ele deu o seu Filho em troca de nós, de graça, não cobrou nada, só cobrou que nós acredite e se converta e creia no seu sacrifício e segue ele. Esse é a única cobrança que Deus cobra da gente. É obedecer, servir, seguir, andar com ele, entender e aceitar e ser grato pelo sacrifício em troca de nossas almas. Então você vê como é simples, não é difícil. Basta você crer no seu coração e confessar com a sua boca e se esforçar para fazer o bem todo dia, até morrer, e você é salvo. Tá vendo como é simples? E se você pecar, se você errar, lembra, Deus é poderoso para te perdoar e te salvar, mas você não vai ficar livre das consequências dos seus erros, dos seus pecados. Se tiver que pagar, você vai pagar até o último centavo,
não vai ficar livre. Então o bom mesmo é se esforçar para fazer as coisas certas todos os dias, fazer o bem, amar a Deus e amar o próximo e ser grato por ele. Pronto, tá joia? Então esse é o vídeo, vai estar lá no canal. Peço que compartilhe esse canal com as pessoas para que a palavra de Deus chegue até elas e Deus possa nos ajudar e nos abençoar. Lembra, o mandamento é ganhar a alma, fazer discípulo para Jesus. Não precisa exatamente estar numa igreja. Você é a igreja, a morada do Espírito Santo. Ok? Um bom dia.